Fala, meus cinéfilos e espectadores, como vocês estão? Estamos aqui curtindo conversas aleatórias e, como eu já disse algumas vezes, aqui é um canal para a gente conversar aleatoriamente sobre algumas coisas, tá certo? E hoje, a conversa, de hoje envolve arte, entretenimento, cinema, né? Netflix. Bom, o que eu vou falar aqui para vocês e indicar, de acordo com minha opinião, obviamente, de acordo com o que eu gostei, 10 séries que eu gosto na Netflix, que tem na Netflix e é da própria Netflix, tá certo? De preferência, séries que já estão concluídas, tá certo? E séries que eu já assisti, obviamente. Algumas ainda eu não assisti. O povo diz, o povo diz que é bom, mas eu ainda não assisti. E outras ainda não tiveram uma conclusão definitiva, né? Por exemplo, aqui não vai ter You por enquanto, não vai ter Round 6 ou Round 6, né? Porque ainda não foram concluídas, tá certo? E eu vou falar de séries assim, que eu gostei, do início até o fim, tá certo? Bom, fiz uma lista aqui em um caderninho meu, por isso, vez ou outra, eu vou baixar o olho assim, ou baixar a cabeça para olhar, tá? Caso eu me esqueça. Bom, vamos lá. 10 séries da própria Netflix que são boas. Ou pelo menos eu acho boas, tá? Vamos lá. A primeira delas foi a primeira produção da própria Netflix, para quem não sabe, House of Cards. Não sei se a pronúncia está correta, mas é isso. House of Cards. Série maravilhosa contando sobre a política dos Estados Unidos e os problemas, a corrupção política e como o personagem principal, né, o Frank Underwood, interpretado pelo ator Kevin Spacey, infelizmente se envolveu em umas polêmicas aí nada agradáveis, mas bom, a produção e a história em si são excelentes, tá certo? E ele contracena junto com a Robbie White. Tava tentando lembrar o nome da atriz que contracena com ele. Bom, House of Cards é uma das melhores séries que a Netflix produziu. Foi a primeira e ainda hoje posso dizer assim, que da produção dela está no meu top 10. Bora colocar assim, tá certo? Se brincar ainda vou ser mais radical, tá no meu top 5. É uma série ótima, excelente, tá certo? Indico a vocês, se já assistiu, ótimo. Se não assistiu, assistam. Outra série, que essa daí pra mim é uma série demorada, você tem que ter muita paciência, porque cada episódio é mais ou menos 1 hora ou mais. São 4 temporadas e 10 episódios em 4 temporadas, ou seja, 40 episódios cada um com no mínimo 1 hora e alguns chegam até 1 hora e meia. Ou seja, mais de 40 horas de série, né? Se chama Ozark. Ozark, tá certo? Bom, uma breve sinopse dessa série é que a série fala de um contador que se envolve com um cartel de drogas mexicano. Ele é contratado por esse cartel, sem ele saber que era um cartel, e ele tem que lavar o dinheiro do cartel e saber como lavar. E caso ele faça alguma coisa, algum erro, ou queira cair fora, ele pode pagar com a própria cabeça ou com a cabeça da própria família, né? Infelizmente envolve a própria família, a esposa e os 2 filhos nesse problema todo, tá certo? Uma série boa para mostrar assim como é que se dá todo o processo de lavagem de dinheiro e como o poder pode interferir em muitas coisas, não só o poder aquisitivo, mas o poder político, isso tudo, tá certo? Tenho certeza que vocês vão amar. E olha que eu, tipo, o drama não é o tipo dramático, não é minha assim, o tipo de série meu favorito, mas é Ozark
é outra que eu digo assim, da produção da Netflix está no meu top 5, tá certo? Essa eu indico de olhos fechados, tá certo? Outra série muito boa, Dark. Dark é uma série alemã, produzida na Netflix, e assim, você não pode perder nenhum detalhe, do primeiro episódio da primeira temporada até o último episódio da terceira e última temporada. Meu amigo, é detalhado demais. Preste bastante atenção em Dark, tá certo? Você vai gostar, mas você só vai gostar se entender a história. E para isso tem que prestar atenção em tudo. Até uma vírgula que eles disserem lá. Porque envolve linha do tempo. Se passa em várias linhas do tempo. Passado, presente e futuro. O mesmo personagem você vai encontrar ele criança ou adolescente. Adulto e idoso. Ou seja, preste bastante atenção. Ah, e ainda a terceira temporada deixa mais complexo ainda porque envolve tempo e espaço. A primeira e segunda temporada envolve apenas linha do tempo, se passando no mesmo lugar. Mas a terceira temporada envolve tempo, espaço e uma questão assim de um segundo universo. É melhor vocês assistir para tentar entender, tá certo? Mas preste bastante atenção. Quarta indicação de série, Atypical. Atypical é uma série assim, educativa, tá certo? Porque conta a história de um menino autista e como é que se dá a vida de um autista. Os dramas familiares, dramas afetivos, relacionamento com namorada, com o melhor amigo, algumas mudanças que ele tem que passar, ou que a família tem que viver e se moldar de acordo com ele, por assim dizer, o rapaz lá da série, o personagem principal, esqueci agora o nome, mas é uma série educativa e assim, e de forma assim que envolve um pouco de comédia, bem interessante. Ele, um rapaz estudioso, sinceríssimo, ou seja, se você é feio e perguntar a ele que para ele se é feio, ele vai dizer ao pé da letra: sim, você é muito feio. E acabou. Ele é bem direto. Seu foco em aprender coisas sobre pinguim, a Antártida. Vocês vão amar. São 4 temporadas, cada episódio curto, no máximo meia hora cada episódio. Se brincar, vocês terminam em um mês essa série, tá certo? E para quem gosta de drama e ainda baseado em fatos reais, a série que eu vou indicar aqui, que na realidade é uma minissérie, se chama Olhos que Condenam. Série pesada, tá certo? Você acaba se revoltando com questões assim que envolvem preconceito, racismo. A história se passa nos Estados Unidos, inicialmente no Central Park e depois em várias prisões, onde 5 jovens negros, alguns são até mesmo latinos, se envolve em uma falsa acusação de assassinato de uma mulher corredora que estava correndo lá pelo Central Park. Só que a mulher é branca. E bom, eles são condenados e obrigados a confessar o crime. Envolve muita questão psicológica, raiva, racismo, envolve tudo. Você acaba assim se irritando como é o sistema, ao ponto de condenar pessoas sem provas. E assim, eles ficarem presos durante anos, até a vida adulta. Detalhe, tá certo? Vão lá. Vão se revoltar? Vão, mas pelo menos vão curtir e ver que nem tudo são flores, tá certo? Outra série divertida, legal, animada e tudo mais se chama N, N with N, ou no bom e velho português, né? N com um E. Infelizmente é uma série que foi cancelada. Eu sei que eu só ia falar de séries que foram concluídas. É baseado essa série de N é baseado em um conjunto de livros que conta a história de N. O primeiro livro se chama Anne Green Gables, é onde a história se inicia, tá certo? Uma menina ruiva, sem família, é adotada por um casal de irmãos solteiros, ambos solteiros, e que precisa viver muitas coisas e vivenciar muitas coisas. Desde o preconceito que foi assim, inicialmente foi complicado com
o casal de irmãos, né, para adotá-la, porque queriam adotar um menino, adotaram uma menina, por acidente, bora assim dizer, né, entre aspas. E depois ela vive as polêmicas do preconceito da sociedade, uma menina órfã, abandonada pela família, ou pelo menos acreditava-se nisso, e viveu em um orfanato, onde sofreu muito abuso psicológico no orfanato, e viu experiências nada agradáveis para uma criança da idade dela, e vive problemas na escola, com alguns amigos, mas também tem muitos amigos que acham ela interessante. E fora outros tipos de preconceito que ela vê, preconceito com pessoas negras, indígenas e por aí vai. Você vai amar, tá certo? São 3 temporadas, infelizmente foi cancelado, mas é isso, vocês vão curtir, eu garanto que vocês vão curtir. Para quem gosta de, de drama que envolve tribunais, advogados, promotoria, bom, está aqui O Poder e a Lei, tá certo? É uma série assim, que é a história de um advogado que está com vários traumas, já foi casado 2 vezes, não consegue manter um relacionamento sério, e ainda tem uma filha adolescente que não curte o pai de ser advogado criminalista. Ele defende bandidos. Algumas pessoas são inocentes, mas outras não são nada inocentes. Aí ele tem que ver várias formas de tentar fazer com que a pessoa não seja condenada, ou se for condenada, pelo menos tenha uma redução na condenação. Ao invés de cumprir 30 anos, cumprir de repente. Cumprir de repente. Cumprir de repente 5 anos. Desculpa eu ter mexido aqui, porque minha Alexa ficou tocando. Eu tive que desligar. Eu não queria parar o vídeo. Tá certo? Mas voltando. O vídeo não vai ter edição mesmo. É bom que você já fique sabendo. Que minha ideia aqui é fazer sem muita edição ou sem edição nenhuma. Tá certo? Mas é isso. O Poder e a Lei. Em inglês, vocês talvez consigam encontrar em inglês, que se chama The Lincoln Lawyer, que é, traduzindo para o bom e velho português, seria o advogado do Lincoln, né? Que é uma história de um cara que ele tenta ver todos os casos e tentar encontrar a estratégia de todos os casos dentro do carro dele, que é um Lincoln. Detalhe. Por isso em inglês se chamou advogado do Lincoln. Tá certo? Mas, traduzido para o português, o poder e a lei. Porque talvez não fosse ser chamativo botar o advogado Lincoln, né? E muita gente, venhamos e convenhamos, nunca ia saber que Lincoln é um carrão lá nos Estados Unidos, tá certo? E se vier algum dia aqui pro Brasil, só o milionário vai ter aquele carro, pode ter certeza. Outra série, que é minissérie na realidade, o que eu vou indicar agora, a 8ª, a 9ª e a 10ª série são na realidade minisséries, tá certo? A outra se chama O Gambito da Rainha. Eu gostei dessa série. Envolve questões de esporte, né? No caso, um esporte mental que é o xadrez, onde uma menina, desde criança, simpatiza a aprender xadrez e ela chega a competir com os melhores xadrezistas da cidade, do país e até mesmo do mundo, ao ponto de tentar ser campeã mundial, né? Vocês vão gostar, assim como é o processo e tudo mais, e assim, o foco dela para aprender xadrez, tá bem? Outra série, essa envolve questões de crimes também. A 9ª penúltima série que eu vou indicar aqui se chama Inacreditável, tá certo? Tanto no inglês quanto no português é a mesma coisa, Inacreditável. Que conta a história, pelo menos assim, de uma moça, né, adolescente, que ela foi abusada e, bom, não vou falar a palavra aqui que senão meu vídeo pode ser derrubado. A palavra com a letra E. E ela vai denunciar, tal, vai na prisão, só que assim, muitas vezes dentro da própria delegacia, prisão não, dentro da própria delegacia, ela conta a mesma versão, 3 versões de um mesmo crime. Aí os policiais começam a desconfiar que a menina deve estar inventando, deve ser uma menina paranoica e tudo mais. Mas só que uma mulher que não é do distrito lá e tudo mais, uma delegada que não é lá do distrito, de um outro distrito,
ficou curioso com esse caso dela, porque outras mulheres estavam na mesma situação. Detalhe, uma mulher para desvendar um crime dessa barbaridade, bora assim dizer, tá certo? Mostrando assim como o sistema é falho, que acha que só porque houve versões diferentes de um mesmo crime, acha que pode ser mentira ou inventado. Infelizmente isso acontece, mas muitas vezes a psicologia explica que muitas vezes a pessoa vai lembrando de uma coisa, vai esquecendo de outra, e por isso pode haver muitas vezes versões diferentes de um mesmo crime, tá certo? É assim, é revoltante também, assim como Olhos que Condenam é uma série que você se revolta com assim as falhas que existem no sistema para desvendar um crime e uma barbaridade desse tipo, tá certo? E a última minissérie que eu vou indicar aqui para vocês, tem gente que não gosta, tem gente que gosta, se chama Tábula Rasa. Eu assisti e gostei. A sinopse é a história de uma mulher que ela tem problemas de memória, só que ela é a peça fundamental para desvendar um crime que ocorreu. É uma série belga, tá certo? Tem gente que não gosta dessa série porque a atuação da pessoa que faz o marido, dessa desmemoriada, bora assim dizer, a atuação do ator deixa a desejar, tá certo? Realmente é o pior dali. E pior que ele é um personagem coadjuvante importante na série, mas enfim. Mas mesmo assim, é aquele tipo de série, assim como Dark, você não pode perder nenhum detalhe. Nenhum detalhe. Nem dela, nem da filha dela, que ela tem uma filha criança, e nem do marido, tá certo? E, e da irmã dela também, tá certo? E do cara que ela conhece e acaba tendo um caso, bora assim dizer, tá bem? É isso aí, pessoal. Só para relembrar para vocês, eu indiquei as séries, falei as sinopses, mas eu vou repetir as séries. Vamos lá. As 10 séries que eu indico para vocês: House of Cards, Ozark, Dark, Atypical, Olhos que Condenam, N, o FNI, O Poder e a Lei, ou The Lincoln Lawyer, Tabula Rasa, Gambito da Rainha e Inacreditável. Tá certo? É isso, pessoal. Espero que tenham gostado da minha dica. Espero que gostem também das séries, caso não tenham assistido. E é isso. Quem sabe eu não faço uma parte 2 desse vídeo, né? E vamos lá. Uma chamada aqui, né? Para você curtir, comentar e compartilhar. Faça o CCC. Curta, comente e compartilhe. Tá certo? E me sigam. É isso. Espero que tenham gostado e até um próximo vídeo. Tchau.